Nós estamos desde o início de janeiro conversando sobre o tema a origem, expondo e tratando a respeito do texto bíblico de Gênesis, e a partir do texto bíblico de Gênesis, aprendendo diversas doutrinas bíblicas. Aliás, esse termo doutrina, é importante você entender o que é. Doutrina nada mais é do que uma verdade que é embasada e sistematicamente comprovada na palavra de Deus, ok? Dessa forma, então, ao longo de Gênesis, nós temos visto diversas doutrinas, desde a doutrina da criação, doutrina de Deus, doutrina da queda. Semana passada falamos sobre a doutrina da depravação radical, da universalidade do pecado, e hoje também vamos tratar sobre duas doutrinas que coexistem em harmonia, mas que causam arrepio em muita gente. Quero compartilhar com você nessa noite uma palavra que eu intitulei de A Graça de Deus e a Responsabilidade Humana. A graça de Deus e a responsabilidade humana. E de modo introdutório, quero te fazer algumas perguntas. Primeiro, você crê que Deus é soberano? Senhor sobre os céus e a terra, sentado em alto e sublime trono, que governa todas as coisas, que dá ordem às marés, que governa as estrelas, que chama cada estrela pelo nome. Você crê que Deus definitivamente é soberano sobre toda a criação? Sim ou não? Aleluia, você é um crente, glória a Deus, já é um bom começo. Agora, por segunda pergunta, a pergunta é: você crê que o ser humano é responsável por suas ações, que aquilo que plantamos nós colhemos, que aqueles que irão ser condenados no juízo final irão por sua própria culpa e responsabilidade? Você crê que o ser humano tem responsabilidades, sim ou não? Sim. Agora a grande questão é como nós conciliamos essas duas verdades. Deus é soberano, tudo, absolutamente tudo acontece segundo o decreto da sua vontade, mas por outro lado, nós temos responsabilidades. Entender isso é libertador em vários aspectos. Por quê? Por um lado, quando nós ignoramos a responsabilidade humana e focamos única e exclusivamente na doutrina da soberania de Deus, nós corremos o risco de viver uma vida indolente, passiva, negligente, porque dizemos: Deus é soberano, então eu não preciso orar, porque Ele já determinou o que será feito mesmo. Deus é soberano, Ele salva quem Ele quer, então eu não preciso evangelizar, porque Ele sabe aqueles ao qual Ele quer salvar. Deus é soberano, eu não preciso buscar a santidade, porque vai acontecer aquilo que Ele determinou mesmo. Você percebe o quanto isso é perigoso? E por outro lado, quando se supervaloriza a responsabilidade humana, existe um pavor, um medo crônico que invade a vida das pessoas. Quantas pessoas, por exemplo, chegam na nossa igreja mal instruídas biblicamente e que simplesmente são aterrorizadas pela ideia de que a qualquer momento elas podem perder a salvação, como se a salvação fosse uma espécie de roleta russa, do tipo assim: se Jesus voltar domingo, 7:30 da noite, eu vou estar no culto levantando as mãos, aí eu sou salvo. Mas se Ele voltar na segunda-feira às 8 horas da noite, estou brigando com a minha esposa, aí eu sou condenado. E aí fica uma coisa até meio infantil, do tipo: salvo, condenado, salvo, condenado. E aí de repente você tem o azar de Jesus voltar no dia da condenação. Gente, viver dessa forma é simplesmente loucura, até porque somos salvos pela graça por meio da fé, e portanto nós não vivemos nessa instabilidade em Jesus, nós estamos seguros em Jesus. Porém, ainda assim existe uma dose de responsabilidade que nos compete. Charles Spurgeon, sobre esse assunto, ele diz algo, ele fala o seguinte:
A soberania de Deus e a responsabilidade do homem são duas linhas que parecem paralelas e que apenas na eternidade veremos onde elas se encontram. Em outras palavras, elas coexistem uma do lado da outra, assim como um trilho é formado por duas linhas de ferro, e que leva um trem para um destino, que quando chega no destino, parte de nós pensa que nós chegamos até lá através da nossa responsabilidade, mas parte de nós percebe que na verdade sempre foi a graça de Deus que nos sustentou nesse trilho. Deus é Deus, Ele tem seus mistérios, e dentre os seus mistérios, Ele consegue ser soberano, e nós somos livres ao mesmo tempo. E esse texto bíblico, ele expressa muito bem essa relação de soberania e responsabilidade, de graça e de obediência. Você está com a sua Bíblia aberta? Acompanhe a leitura do texto a partir do verso de número 9. O texto bíblico diz: este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo, que andava em comunhão com Deus. 3 características de Noé: justo, íntegro e tinha comunhão com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Deus viu que a terra tinha se corrompido, estava cheia de violência. Deus observou a grande maldade no mundo, pois todos na terra haviam se corrompido. Todos na terra haviam se corrompido. O que significa todos no hebraico? Todos. Todos significa todos. Noé faz parte do todos? Sim. Então Noé também era corrompido. É o que aprendemos na semana passada. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ainda que Noé seja descrito como justo, íntegro e que tem comunhão com Deus, ele faz parte de toda a humanidade que havia se corrompido. E o texto continua dizendo: assim Deus disse a Noé: decidi acabar com todos os seres vivos. O que Deus está dizendo a Noé é: a minha paciência tem limite. Eu não suporto mais os pecados dos homens. E deixa eu lhe falar uma coisa. Isso daqui é um ensaio, é uma prefiguração do juízo final. A mesma impaciência que levou Deus ao juízo no dilúvio, é o mesmo limite de paciência que fará com que Ele julgue os céus e a terra no dia do juízo. E aqui então Deus está dizendo: eu não sou indiferente à violência, eu não sou indiferente à corrupção, eu não sou indiferente à imoralidade, eu acabarei com todos os seres vivos, pois encher a terra de violência, sim, destruirei todos eles, e também a terra. Vamos orar? Baixa tua cabeça, fecha seus olhos. Senhor, nós te louvamos por sua presença no nosso meio. Nós não estamos aqui filosofando, nós estamos aqui em um relacionamento pessoal com Deus, Criador dos céus e da terra, que prometeu habitar em meio ao seu povo. E na sua presença, diante da sua palavra, nós clamamos: fala conosco, dá-nos discernimento e clareza da tua palavra. Eu clamo a ti, Espírito Santo de Deus, nessa noite, liberta pessoas libertinas que se apoiam na soberania para viverem uma vida indolente. Liberta, Senhor, pessoas escravizadas pelo medo, que se apoiam na responsabilidade delas, para descrerem na tua promessa e fidelidade. Senhor, fala conosco, dá-nos graça e entendimento da tua palavra, para que compreendamos ela e sejamos transformados por meio dela. Oramos em nome de Jesus,
Amém. A humanidade toda estava mergulhada na maldade e no pecado, e Deus escolheu Noé. Por que Deus escolheu Noé? Talvez a tua resposta simplista a partir do texto seja aquilo que o texto aparenta ser o motivo da escolha. Verso 9: Noé era um homem justo, íntegro e que tinha comunhão com Deus. Então esse é o motivo pelo qual Deus escolheu. Mas agora deixa eu complicar a tua mente. Deus escolheu Noé porque ele era um homem justo, ou ele era um homem justo porque Deus o havia escolhido antes? A grande verdade é que, biblicamente, tudo começa na graça de Deus. Efésios capítulo 2, verso 8 diz de maneira muito clara: nós somos salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Noé se torna um homem justo e íntegro, que tem comunhão com Deus, porque antes Deus o havia agraciado, e de forma graciosa, não por causa dos seus méritos, Deus escolheu poupar e salvá-lo, porque o fato é que Noé era como qualquer outro ser humano pecador. Noé não era impecável, muito pelo contrário. Logo depois que o dilúvio cessa, a arca atraca no monte, Noé faz duas coisas. Primeiro, ele faz um culto a Deus. Olha que crente. Depois do culto, sabe o que Noé faz? Toma uns goró e fica muito doido. Essa é a nova criação de Deus. O que eu só quero demonstrar a você é que não era pecador e falho, e era a graça de Deus que o havia alcançado e lhe garantido de alguma forma. E isso fica ainda mais evidente quando, lá em Hebreus capítulo 11, que é chamado de Galeria dos Heróis da Fé, e menciona diversos personagens bíblicos, dentre deles Noé, no verso número 7 diz que Noé foi justificado pela fé. Porque Noé creu, ele se tornou quem se tornou. Porque Noé creu, ele foi salvo. Porque o Noé teve fé em Deus, a graça de Deus foi aplicada sobre a vida de Noé. Ou seja, não está baseado na moral, na índole, nos comportamentos de Noé a escolha de Deus, mas única e exclusivamente na graça soberana e livre de Deus. A graça nos alcança não porque somos bons, mas porque Deus é misericordioso, aleluia. Quantos aqui foram alcançados pela graça de Deus? Se você levantou a mão, você sabe muito bem que foi fruto da misericórdia e do favor de Deus. Ainda que possamos julgar em nós algum valor, no final das contas sabemos, no íntimo de quem somos, que se não for um favor, nós pereceremos eternamente, porque os nossos pensamentos são maus, nosso coração é mau, as nossas ações são más, não todas, mas certamente a maioria delas. Diante disso, Deus age de maneira livre e decide favorecer, agraciar Noé. E diante disso, obviamente, que esses tópicos aqui dariam roupa para manga, mas eu quero só mencionar a você, para que você possa entender um pouco a respeito das verdades em volta da graça de Deus. 5 princípios ou 5 verdades que envolvem a graça de Deus. Primeiro, a graça de Deus é soberana. Deus é livre, soberanamente agracia aqueles a quem Ele quer agraciar. Segundo, a graça de Deus é irresistível. Terceiro, a graça de Deus é suficiente. Não é o favor de Deus mais alguma coisa que podemos fazer. Não é o favor de Deus mais nosso dízimo que salva. Não é o favor de Deus e mais um ritual religioso que salva. A graça de Deus é suficiente. A graça de Deus é imerecida. O favor da salvação não encontra merecimento em nós,
mas é um favor. E a graça de Deus é eterna, ela não tem fim. Falamos até agora sobre a soberania e a graça de Deus, mas quero falar sobre a responsabilidade do homem. Olha só o verso de número 14. A Bíblia diz, perceba, Noé foi agraciado por Deus, ok? E agora esse Noé que foi agraciado, favorecido, abençoado por Deus, ouve do próprio Deus, Deus dizendo a ele: construa uma grande embarcação, uma arca de madeira de cipreste, e cubra com betume por dentro e por fora, para que não entre água, divida toda a parte interna em pisos e compartimentos. A arca deve ter 135 metros de comprimento, 22,5 metros de largura, 13,5 metros de altura. Deixe uma abertura de 45 centímetros debaixo do teto, ao redor de toda a arca. Coloque uma porta lateral e construa 3 pisos na parte interna, inferior, médio, superior. Preste atenção. Olhe para quem está ao seu lado e diga: preste atenção. Deus está dando a Noé diversas ordens, diversos decretos, para você entender a aplicação, diversos mandamentos. Está dizendo a Noé exatamente como a arca deveria ser construída, e diz a ele: preste atenção, porque em breve cobrirei a terra com um dilúvio que destruirá todos os seres vivos que respiram. Tudo que há na terra morrerá em breve. É curioso sabermos que assim como Deus disse a Noé que em breve ele enviaria um dilúvio sobre a terra, ele disse para nós que em breve ele voltará. E nós o veremos também nas nuvens com poder e grande glória. E nesse dia, como nos dias de Noé, aqueles que não estiverem na arca serão condenados, e aqueles que creram em Jesus serão salvos, como nos dias de Noé. Agora, o que é capcioso aqui é percebermos todo o cenário que envolve a vida de Noé. Noé é agraciado por Deus, é favorecido por Deus, é abençoado por Deus. Glória a Deus. Mas Deus está chegando para Noé e dizendo: Noé, não para por aí. Eu te agraciei, eu te favoreci, eu te alertei, eu quero te salvar, eu vou te salvar, mas Noé, construa uma arca. Construa uma arca, obedeça, preste atenção, faça conforme eu lhe falar. Obedeça a minha orientação, siga a minha vontade, observe os meus decretos e viva à luz daquilo que eu lhe disser. Isso me faz lembrar as palavras do reformador Martim Lutero, quando ele diz: somos salvos somente pela fé, mas a fé que salva nunca vem sozinha. A fé que salva sempre vem acompanhada de obediência. A graça soberana de Deus que nos alcança é respondida por nós com obediência. Agora voltando para a vida de Noé. Noé era um latifundiário, ok? E de repente Deus chega para Noé e diz: Noé, mudei tua profissão de latifundiário, agora tu vai ser um engenheiro, carpinteiro, mestre de obras. Você vai construir uma arca, que não é qualquer arca, vai ser um Titanic, uma grande arca. Eu não sei se vocês têm dimensão do que é a arca de Noé, porque por vezes a gente pensa que é tipo um barquinho na Vigorelli. Mas teve uma pessoa audaciosa que decidiu replicar a arca de Noé lá nos Estados Unidos, no estado de Ohio. Quer ver? Olha só a imagem da réplica. Isso daqui foi construído há milhares de anos. Você se assusta com a pirâmide no Egito? Isso aqui foi construído por um homem, 3 filhos, e uma esposa reclamando certamente. Um cara que nunca
havia tido uma referência do que é uma arca. Você consegue entender o que é isso? Noé vivia no deserto, não havia barco, não havia referência nenhuma de algo que flutuasse. Deus chegou para Noé e falou: você vai fazer uma embarcação. E Noé perguntou: mas o que é uma embarcação? Vou te explicar o que é. Faz assim, assim assado, tantos metros, tanto de altura, tanto de largura, usa esse tipo de madeira, usa esse tipo de material, me obedeça. Por que Deus? Aí que entra a parte mais engraçada. Porque eu vou enviar um grande dilúvio sobre a terra. Vamos combinar, gente? Se Noé morasse em Joinville, seria fácil acreditar. Mas Noé morava no deserto. Até então nunca havia havido chuva torrencial sobre a terra. Até então, na harmonia criacional, Deus enviava apenas o orvalho pela manhã para irrigar a terra. A terra ainda não havia sido tão afetada pelo pecado, ela estava em harmonia. Mas agora Deus chega até Noé e diz: Noé, a coisa vai virar, a água vai subir, o dilúvio vai vir, e você precisa construir uma arca. Você crê, Noé? Creio. E como Noé evidencia que crê? Como? Obedecendo. Como nós evidenciamos que cremos em Jesus? Obedecendo. Como nós evidenciamos que a graça nos alcançou? Obedecendo aos mandamentos do Senhor, porque em breve Ele virá. Assim como a chuva veio nos dias de Noé, Jesus voltará para buscar todos aqueles que nele creem. Mas a pergunta que Jesus faz é: acaso encontrarei fé na terra? Fé não é fideísmo, não é crentismo. Fé é a certeza das coisas que não se veem nem se podem tocar. Fé é a convicção que nos move a viver a partir daquilo que não estamos vendo, mas é uma realidade. Cristo voltará, e porque Ele voltará, eu vivo em conformidade com a sua vontade. A responsabilidade humana é a resposta para a graça. A graça de Deus alcançou Noé, mas essa graça não tornou Noé passivo e inerte. Noé trabalhou duro. Acho que você consegue perceber isso. Noé trabalhou duro, com responsabilidade, diante da graça que havia o alcançado. Agora, nós conciliamos soberania e graça. Olha só o verso de número 18, ainda de Gênesis 6. Com você, porém, firmarei minha aliança. Quantos aqui foram salvos pela graça? Deus tem uma aliança com você e comigo, meu irmão. Deus tem uma aliança comigo e com você. E essa aliança é inquebrável, é imperecível, essa aliança é eterna. Deus firmou uma aliança com Noé, e disse a ele: portanto, entre na arca, com sua mulher, seus filhos, mulheres deles. Leve na arca com você um casal de cada espécie de animal selvagem doméstico, um macho e uma fêmea, para mantê-los com vida. Um casal de cada espécie de ave, de cada espécie de animal e de cada espécie de animal que rasteja pelo chão, virá até você para que os mantenha com vida. Portanto, agora Noé não é apenas engenheiro, não é apenas carpinteiro, não é apenas mestre de obras, agora ele também é veterinário, biólogo. Você vai cuidar desses animais todos, Noé. Cuide bem para que haja alimento suficiente para sua família e para todos os animais. Agora Noé se tornou nutricionista também. E cozinheiro, por que não? Noé, verso 22. Escute essas palavras. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado.
aqui está a responsabilidade humana. A graça de Deus operou sobre a vida de Noé, e a resposta de quem creu é obediência. Ah, Deus, eu acho que a arca poderia ser diferente. Quem sabe com materiais diferentes? Não, Noé. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Porque diante disso, surge um relacionamento entre um Deus de promessas e um povo de fé, que persevera na fé. Deus prometeu preservar Noé e sua família, e Deus nunca falha em cumprir suas promessas. Por isso, meu irmão, se Jesus te salvou, acredite, você não está à mercê da sua própria sorte. Diferentemente do governo do Brasil, Deus não começa uma obra que Ele não acaba. Aquilo que Ele começa, Ele vai até o fim. E se Ele começou a boa obra em nós, Ele há de completá-la até o dia do Senhor. Ele não é homem, nem filho de homem que minta ou se arrependa daquilo que disse. Ele cumprirá a sua palavra. Eu e você não estamos à deriva no oceano, aguardando salvação, não. Nós estamos no trilho da soberania e da responsabilidade humana, rumando para a eternidade que Deus estabeleceu para nós. Deus é fiel para cumprir aquilo que promete. Jonathan Edwards, ele fala que a obra da redenção é completamente realizada pela graça, mas a perseverança na fé é a evidência de que fomos alcançados por essa graça. Como saber quem é verdadeiramente crente em Jesus? Ah, pastor, é fácil. É só olhar se usa tal tipo de vestimenta, ou é só observar se ele diz glória a Deus, ou é só observar se ele tem vícios ou não tem vícios. Esse é o pior engano que você pode cometer, e inclusive um engano legalista e religioso. A única maneira de sabermos quem é crente de verdade, sabe qual é? Quando a chuva vier, quem vai estar na arca? É nesse dia que nós saberemos quem creu de verdade no começo, e porque creu de verdade, perseverou na sua fé. Fé não é algo que temos ocasionalmente. Fé não é um espasmo religioso. Fé é certeza, e se é certeza, ela dita e guia os meus passos durante toda a minha vida. Noé foi agraciado por Deus, e porque foi agraciado por Deus, então ele viveu em perseverança, ele perseverou na obediência. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Se Noé tivesse até crido que viria chuva do céu e que um grande dilúvio viria sobre a terra, e tivesse começado a construção da arca, mas no meio da construção tivesse abandonado ela, a pergunta que eu lhe faço é: quando o dilúvio haveria de chegar, se nesse caso Noé não tivesse completado a arca, ele seria salvo, sim ou não? Não. Por quê, pastor? Deus não havia agraciado? A resposta é: Noé não havia crido da forma correta, porque se ele tivesse crido da forma correta, ele teria perseverado. Com isso, não estou dizendo que nós não possamos passar por tempos difíceis e até crises de fé. Nós passamos, e isso faz parte da nossa humanidade. Mas quem nasceu de novo não tem como morrer e nascer novamente, porque Cristo morreu uma única vez, para que por uma única vez, eu e você nasçamos por uma nova vida eterna. E por esse motivo, se você nasceu de novo, agora, a nossa jornada é uma jornada de perseverança, até que Cristo venha. Como a graça e a responsabilidade se equilibram?
Deus age de tal forma que sua soberania e a responsabilidade humana coexistam. Deus é um grande maestro que usa as escolhas livres dos homens para cumprir os seus propósitos eternos. Deus usou a escolha livre de Judas Iscariotes para cumprir o seu propósito eterno. Deus usou a escolha livre do clero judaico que quis crucificar o Filho de Deus, para que Cristo fosse a redenção de todos os pecadores, conforme decreto presciente de Deus na eternidade passada. Como isso acontece? A gente é gente, a gente não sabe. Agora Deus é Deus. Ele governa a história com a batuta de um mestre, fazendo com que todos nós, em nossa liberdade e responsabilidade, respondamos pela graça que recebemos do Senhor. Quer ver? Só para você entender um pouco essa aparente ambiguidade. Filipenses capítulo 2, verso 13. Paulo diz à igreja de Filipos: desenvolvam a salvação com temor e tremor. Paulo está dizendo à igreja de Filipos: desenvolvam a salvação. E ele continua: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. Mas espera aí, pastor, é para a gente desenvolver nossa salvação? Ou é Deus que efetua em nós tanto o querer quanto o realizar? As duas coisas. Deus nos capacita com sua graça, para que com responsabilidade respondamos a ela. E dessa forma, não desperdicemos nem sequer uma gota da preciosa graça de Deus que foi nos dada e é capaz de nos transformar. Deus chama as pessoas à fé, mas elas devem responder ao seu chamado. Deus capacita os crentes à obediência, mas eles devem agir com obediência. Deus julga os pecadores, mas eles são responsáveis por rejeitarem a sua verdade. Por fim, chamando a atenção novamente para o verso 22, Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Deus escolhe e salva pela graça. O homem responde à graça com obediência. A fidelidade de Deus garante o cumprimento de suas promessas. E diante disso tudo que ouvimos, existem duas aplicações. Primeira, para quem é crente velho e guerra. O apóstolo Paulo, em determinada ocasião, diz que a graça de Deus para com ele não foi em vão, antes ele trabalhou mais do que todos. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: Deus me abençoou tanto, e porque ele me abençoou tanto, eu respondi a essas bênçãos com responsabilidade. Deus te salvou? Viva como alguém que é salvo. Deus te salvou? Que você está pirigueteando por aí ainda? Deus te salvou? Por que você ainda está se entregando à mentira, à corrupção? Deus te salvou? Porque você ainda está aprisionado a vícios? Deus te salvou? Porque você ainda não o serve? Deus te salvou? Porque você não usufrui dessa salvação? A resposta para isso é única: ou Deus não te salvou coisa nenhuma, e você apenas teve uma experiência religiosa, ou você precisa despertar do sono e começar a viver a graça de Deus que lhe foi dada abundantemente, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Portanto, se fomos salvos por Jesus, que vivamos nossa fé com responsabilidade. Segundo, para quem ainda não crê em Jesus, assim como com Noé, a salvação não nos é dada porque somos bons,
porque acertamos, porque somos incríveis e maravilhosos, e Deus olha do céu e diz: uau, quero ele no meu time. Não. A salvação é como quando você estudava na escola. Lembra aquele último moleque que ninguém escolhia para o time de futebol? Que talvez era você. Deus olha e fala: eu quero aquele. Porque ele é bom? Não. Mas porque eu sou bom e levo o time nas costas. Tem a ver com a bondade, com o poder, com a misericórdia de Deus. E se hoje mesmo você responder a essa graça, dizendo a Deus: Deus, eu não posso, eu não consigo, mas eu preciso, Deus certamente derramará sobre a sua vida chuva abundante do seu favor, para que você viva tudo aquilo que Ele planejou de antemão para que você vivesse. Baixe tua cabeça, feche seus olhos. Se você não tem uma vida com Deus e reconhece isso, sabe de uma coisa? Nós temos duas certezas. Primeira certeza: Jesus voltará. Ah, pastor, mas eu não creio. Então você tem uma segunda certeza: você morrerá. Para uma ou para outra, a pergunta que eu lhe faço é: você está preparado para esse dia? A única coisa que é capaz de te preparar para esse dia é a graça e o favor de Deus. E por esse motivo, se você não tem uma vida com Deus, mas no íntimo do seu coração você percebe que precisa de salvação e crê que Jesus é aquele que pode te salvar, se você é essa pessoa, isso é suficiente para Jesus transformar definitivamente toda a sua eternidade. Se você é essa pessoa, eu quero lhe convidar a fazer uma oração junto comigo. Jesus está aqui e Ele ouve essa oração sincera do teu coração. Se você é essa pessoa que não tem uma vida com Deus, mas reconhece que precisa, aí no seu lugar mesmo, repita comigo essas palavras. Diga assim a Jesus: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que sou como Noé, pecador, que não há mérito nenhum em mim. Mas como Noé, eu creio naquilo que você está falando. Eu creio que você virá. E creio que eu preciso estar preparado para esse dia. E creio que só Tu podes me preparar para esse dia. Por isso, Jesus, eu me rendo a Ti. Perdoa os meus pecados. Eu creio que Tu és o único Salvador e único Senhor a qual devo submeter a minha vida. Eu faço essa oração em nome de Jesus. Amém. Todos ainda de cabeça baixa, olhos fechados. Se você fez essa oração, Deus está fazendo algo extraordinário na sua vida, e eu quero muito orar por você. Se você fez essa oração, levante uma das suas mãos no seu lugar. Eu quero te ver, eu quero orar por você. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Você que levantou a sua mão, por gentileza, no lugar onde você está mesmo, fique em pé nesse momento. Eu quero orar por você. Eu creio que Deus separou esse dia para transformar definitivamente a sua história. Eu creio que Deus lhe trouxe até aqui para marcar a sua vida eternamente, para mudar o rumo da sua vida como fez com Noé. Por isso, você que fez essa oração, fique em pé no seu lugar. Eu quero convidar a igreja que está próxima a essas pessoas a abraçá-los, me ajudarem em oração por eles. Você que está
acompanhando essa transmissão e de igual forma fez essa oração se rendendo a Jesus, coloque nos comentários: eu me rendo a Jesus. Queremos orar também por sua vida nesse momento. Quero convidar a igreja que está sentada a juntar-se a nós em oração, e estenda as suas mãos em direção a essas pessoas. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, porque conhecemos a tua palavra e sabemos que ninguém vai a ti se o Senhor não trouxer. Por esse motivo cremos que o Senhor marcou na agenda eterna do Senhor um encontro com eles essa noite, para transformá-los, para salvá-los, para agraciá-los e derramar sobre eles toda sorte de bênção celestial. Espírito Santo, encha-os da tua presença, encha-os da tua vida, transforma-os por completo. Como igreja, nós celebramos, porque sabemos que o céu está em festa nesse momento. Celebramos porque sabemos, ó Pai, que o maior milagre que o Senhor é poderoso para operar é salvar pecadores como nós, e por isso festejamos aquilo que o Senhor está fazendo na vida dessas pessoas, ó Pai. Que a tua bênção e favor possa acompanhá-los. Nós clamamos a ti em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Você pode fazer uma festa, se alegrar no Senhor. Aleluia. Coloque-se em pé no seu lugar, aí onde você está. Você que fez essa oração se rendendo a Jesus, escute algo. Deus está fazendo algo extraordinário na sua vida. Esse não é um dia comum. Esse desejo por Deus não flui da nossa natureza. É a graça de Deus que opera em nós, tanto querer quanto realizar. E como igreja, nós queremos de alguma forma te ajudar a caminhar a partir daqui. Dessa forma, eu quero lhe convidar, bem como aqueles que estão visitando a gente pela primeira vez, assim que acabar o culto, daqui a pouco, a dirigir-se ao nosso lounge, aqui do meu lado direito, para que possamos de forma muito breve, te dar um próximo passo nessa jornada que cremos que se iniciou na sua vida. Amém? O restante de nós, meus irmãos, Jesus voltará. Jesus voltará. Ele voltará. Assim como nos dias de Noé, que ninguém acreditou que o dilúvio viria sobre a terra, o mundo pode estar mergulhado em incredulidade, ceticismo, falsas doutrinas e religiões, mas aqueles que creem no Senhor sabem que Ele em breve voltará. E quando Ele voltar, que Ele nos encontre com a mão no arado, obedecendo, sendo fiel, construindo a arca, perseverando em fé, ainda que os dias possam ser maus. Vivemos tempos favoráveis para a fé no Brasil, mas talvez os tempos mudem muito rápido, assim como mudaram em muitas nações. E o grande questionamento é: você realmente crê? Ou você é apenas um fã da religião cristã? Fanatismo religioso não te salva. O que salva é a graça de Deus, que é vivida por meio da fé, que é experimentada por meio da perseverança em fé. Que eu e você possamos perseverar e, como Noé, fazer tudo exatamente como o Senhor ordenou. Deixa eu lhe falar uma coisa. Cristianismo é buffet, é bandejão, é a comida que tem, não é à la carte, não é: eu não gosto de orégano, eu não gosto desse molho. Eu sei que a gente vive numa geração extremamente
consumista, que vive uma fé ao seu próprio gosto. A fé ao seu próprio gosto é a sua falsa religião que você criou. A fé que salva é a fé revelada na palavra de Deus. Não é aquilo que um guru da fé fala, não é aquilo que você imagina na sua mente, mas é aquilo que a palavra de Deus revela. Por esse motivo, ainda que a palavra de Deus confronte o seu gosto, ainda que a palavra de Deus confronte suas preferências e sonhos, abrace a palavra de Deus como Noé abraçou, para que no dia da vinda de Cristo, eu e você sejamos encontrados fiéis. Aleluia. Deixa eu orar por sua vida, estenda suas mãos como recebendo. Senhor, obrigado por essa noite. Te louvamos, ó Pai, por nossa igreja. Agradecemos, ó Pai, por tantos irmãos preciosos que o Senhor tem nos dado. Te louvamos, ó Pai, pela família na fé que o Senhor nos plantou. Obrigado pelo privilégio de te adorar em espírito e em verdade. Somos tão gratos ao Senhor pela graça que o Senhor tem dado a nós, que tem superabundado diante dos nossos pecados. Obrigado, Jesus, porque não merecíamos, mas em seu amor, bondade e misericórdia, o Senhor tem estendido sobre nós a tua mão. Nós clamamos a ti, Jesus, ensina-nos a andarmos como Noé, que ainda que falho com tropeços e erros, abraça com fé e ousadia a sua palavra e seus mandamentos e decretos. Guarda-nos, ó Pai, livra-nos do mal, faça-nos, ó Pai, viver para a sua glória onde estivermos. Abençoa o teu povo, Pai, faça-nos prosperar naquilo que estivermos envolvidos, guarda as nossas famílias do mal, dá-nos, ó Pai, o pão de cada dia, e que em tudo, Senhor, vivamos com a consciência que teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que teu amor, Pai, seja sobre nós, que a graça e a paz de Jesus nos acompanhem, que o consolo e a presença do Espírito Santo possa estar conosco por onde formos ao decorrer dessa semana, para a glória do teu nome que nós oramos, em nome de Jesus, amém. Amém. Você foi abençoado essa noite, dê uma salva de palmas ao nome de Jesus. Aleluia. Abraço o máximo de pessoas que você puder, deseja a elas uma semana extraordinária, que Deus abençoe a tua casa no nome de Jesus, até o próximo culto. E aí, tudo bem? Você acabou de ouvir uma mensagem poderosa e transformadora. E para você não perder nada, se inscreva no canal, ative o sininho, porque sempre quando nós entrarmos ao vivo, você vai receber uma notificação para não ficar de fora. E eu tenho algo para você, eu vou deixar aqui 2 indicações, então já clica e continue recebendo mais de Deus. Um abraço e até a próxima.